Aula remota número 4 de cabeamento estruturado, fazendo um resumo do que a gente conversou então de tarde. Vou puxar minha cola aqui. Uma coisa que eu tinha falado foi a sugestão de tamanho de equipe, onde o formato de duas pessoas compondo uma equipe é um formato interessante, um tamanho que se adequa bem, alguém trabalhando mais a programação, ou outro trabalhando mais a parte de roteiro e de arte, uma vez que a gente também definiu o Twine como ferramenta oficial aqui para desenvolvimento do projeto. Logo, os jogos são baseados em texto, onde a gente pode também inserir algumas mídias, como podcast, vídeos de YouTube, coisas assim. Então, ainda assim é possível colocar imagens, se for o caso até câmeras, IP a gente consegue, uma vez que a gente vai trabalhar com esse formato ali ao longo da disciplina, né? Usar câmeras IP, alguns equipamentos, até se for o caso, usar alguns acessos que a gente tem lá do IFSC, como as câmeras IP, várias que a gente tem, planta baixa, dispositivos, posicionamento de antenas de Wi-Fi, os heatmaps, áreas de sombra e por aí vai, certo? Então, tentar sempre fazer ali uma ligação interessante com a disciplina. O que eu fiz então aqui no caso foi no projeto, eu só vou colocar os links na descrição do vídeo para facilitar, mas no projeto eu mais ou menos estou tentando fazer com que o meu projeto, o meu repositório de CAP 2022, seja um reflexo do que está acontecendo na disciplina. Então, assumindo que já está feito, ler a apostila do capítulos 1 e 2, que é até a página 12, tá? Isso foi feito para a semana passada, e ficou pendente, então estou assumindo como feito, e estou assumindo que está como pendente, então fazendo, que é converter o primeiro nome em código de linha. Lá no caso, o NRZ, o MLT3 e o PAN5, que é o que foi visto na aula passada. Essa coluna do fazendo, a gente também combinou para não acumular tudo para o final, e uma vez que eu entrei ali lá no começo do mês, então a gente tinha 3 semanas e pouco de prazo, e a gente trabalha com um sprint, mas as rodadas com entregas quinzenais. Então a gente tinha ali 3 semanas, então ficou uma semana meio perdida. E para não acumular tudo lá para o final, e talvez a gente tenha dificuldade justamente de fazer a gestão disso, eu estou assumindo que a primeira semana eram essas duas tarefas a serem feitas, e daí eu estou considerando que elas foram feitas. Para a próxima semana, mais especificamente para quarta-feira, data limite do dia 16 do 12, fazer essas tarefas aqui, ó. Converter o primeiro nome em códigos de linha, como eu já falei, que é uma continuação, uma relação direta aqui com essa apostila, tá? O capítulos 1 e 2. Criar a organização no GitHub dentro da tarefa, deixa eu até abrir para deixar visível. Eu tenho aqui as subtarefas, mais ou menos a sequência de etapas, mas está tudo explicado no vídeo, inclusive que eu fiz para o pessoal da oitava fase. É o mesmo formato, tá? Então eu falei genericamente como utilizar a organização, repositório, etc. E fui dando um exemplo. No caso, eles estão mexendo com JavaScript, mas vocês talvez também mexam um pouco, depende de cada caso. Mas de qualquer forma, é um vídeo que vai se adequar bem a vocês, então eu acabei aproveitando, o vídeo já estava pronto, etc. Certo? Então, criar a organização. Apesar de parecerem muitas tarefas até o dia 23 ou até ali no dia 16, na verdade são todas tarefas curtas, pequenas. Então, converter ali é uma tarefa, só um exercício, só para pegar o jeito, mas é coisa de fazer ali em torno de 1 hora, é tranquilo, certo? Criar a organização, se assistir o vídeo, fazer também é coisa de mais 1 hora. Então, fazer uma por dia é tranquilo. Aqui eu até peço, uma vez eu explico, eu estou publicando, gente, isso aqui já é sábado oficialmente, então não espero que vocês façam nada no final de semana. Eu só vou fazer um lembrete lá na segunda-feira, vou mandar uma mensagem para você no Discord. Então, sempre eu não vou usar final de semana, mas o que eu quero é que vocês definam o estilo do jogo, se ele vai ser de uma investigação e tal, mas deixar claro qual vai ser. Então, é criar oficialmente a organização, adotar oficialmente qual vai ser o estilo, deixar claro, escrever isso, então até coloquei, depende da tarefa número 10, ou seja, em algum lugar lá no GitHub, escrever isso. Tanto é que, como na tarefa 10 justamente é criar um repositório, criar um projeto nesses moldes aqui, dentro dessa tarefa, né, então vocês vão criar uma organização, criar um repositório, criar um projeto. Dentro do projeto, criar a tarefa, que é issue. E dentro da tarefa, descrever quais são os passos. Então, vocês vão ter uma tarefa equivalente ao escolher o estilo do jogo, que talvez seja a tarefa de número 2. E aí, vocês vão marcar qual é o estilo,
qual que vocês realmente vão querer, perfeito? E aí depois, para terminar então até o dia 16, que é o que a gente tinha combinado, acordado na aula de hoje, que era escrever um parágrafo de 4 a 5 linhas descrevendo o jogo. Alguns de vocês já me mandaram pelo Discord. Vamos fazer assim. Vocês podem me mandar pelo Discord, podem mandar por qualquer ferramenta, porque é o que eu já tinha combinado com vocês na outra ocasião. Então, pode ser qualquer canal de comunicação, mas vamos manter, aqui no caso, siga, se alguém quiser, mas enfim, né? Eu teria que criar uma tarefa, aquela história toda. Mas pode ser então ou via Discord ou via GitHub. Vou sempre recomendar o GitHub porque vai ter uma história, vai ter uma linha do tempo, é muito mais fácil. Perfeito? Então essa é a coluna do Fazendo até o dia 16. Deixa eu fechar aqui. E para o dia 23, que daí é mais ou menos ali uma semana, ler capítulos 3 e 6, não é o capítulo 4, esse não é para ler, tá? Isso é para ler depois, quando a gente retornar das férias de janeiro, então é capítulos 3 e 6, mais especificamente ler páginas 13, 14, 37 a 52. Isso é para, como está aqui no A Fazer, eu vou reforçar isso lá no dia 16, na quarta-feira, que é para vocês fazerem até o dia 23. Até tentei, ele está dando esse salto porque no capítulo 4 ele fala de sessões de cabeamento e que vai interessar mais para a gente lá depois, certo? Aqui no caso tem então, deixa eu abrir brevemente aqui, rapidinho, então é só pré-marcando, só para dar um ok aqui que está progredindo. Depois, ler sobre construção. Então, se alguém quiser, eu tenho aqui 2 vídeos sobre a jornada do escritor. Tem baseado na jornada do herói, que é baseado no livro de Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell, que é bem interessante, porque ele mostra mais ou menos como construir narrativas, como é que se construíram narrativas míticas, como é que o Vogler, no caso, ele pegou e adaptou isso para o cinema. Então tem muitos filmes, Matrix, Rei Leão e por aí vai, mais um monte, que mais ou menos adotam esse formato de narrativa para construir uma história. Que pode ajudar vocês, e até tem um resumo aqui num vídeo curto do TED. E também para quem quiser esse canal que eu acho muito legal do YouTube, que é o Game Maker's Toolkit, que aí ele explica um monte de coisa, desde trabalhar pesos, né, pesos de uma arma, de um artefato, quanto de dano, quanto de perda, etc. Então, pegando o exemplo do Minecraft, quanto de uma picareta gera de dano e quando ela vai quebrar porque ela vai desgastando ao longo do tempo. Então, como é que vai fazendo esse peso de forma que um artefato não seja muito melhor que o outro e não seja muito poderoso dependendo do cenário, certo? E aí tem muitos vídeos, então aconselho todo mundo. Essa tarefa é só assinar o canal e dar uma olhada pelo menos no vídeo. O livro é opcional, claro, até por uma questão de tempo, mas vale a pena. É um livro bem rápido, rápida leitura e boa, certo? E aí estudar a construção, definir o jogo de fato, então até o dia 23, né, esse é muito importante, né, definir as referências, a literatura, mídias em geral. Eu vou fazer a minha tarefa, né, sempre usando ela como modelo. Então, eu ainda estou para definir o meu jogo, porque, como eu falei para vocês, ele ainda tem um tom muito pesado. Eu quero fazer um tom mais leve, mais agradável. Eu já tenho alguns rascunhos, sempre tenho aqui ó, um monte de coisa, ó, pessoas. Eu sempre gosto de ficar escrevendo um monte de historinhas, tá? Esse é um hobby meu. E então eu quero traduzir, mas eu acho ainda que ele está muito pesado. Perfeito? E aí depois um roteiro, então só os primeiros passos da aventura, mais ou menos o que vai evoluir, se os personagens vão evoluir, etc. Artefatos, né? Porque mesmo um jogo baseado em texto, a gente consegue fazer com que ele consiga ter, às vezes, artefatos, consiga evoluir, consiga ter mais ou menos uma passagem de tempo, coisa assim, e uma definição de mundo ou universo. Futuro distópico, presente, passado, mundo medieval e por aí vai. E, chegando lá no finalzinho, aqui a última tarefa, que é gerar a primeira versão do jogo, que é gerar um HTML para ficar no repositório lá da organização do GitHub, de forma que eu possa simplesmente acessar e ler usando o GitHub Pages, que é uma forma de publicar o HTML. Então eu não preciso fazer, leitor, não preciso fazer absolutamente nada. Eu escrevo lá o URL, acesso e vou ler, sem precisar baixar, instalar, fazendo absolutamente nada. Só simplesmente acessa o URL, lê o livro, ponto final. Perfeito? Então são essas as tarefas. Então, só reforçando, o dia 16, que é o principal, estou assumindo que vocês fizeram essa, e agora fazer essas tarefas aqui,
em especial essas duas aqui, né, para fazer o quanto antes, para que vocês possam depois fazer essas duas, certo? Dê uma olhada, aqui está tudo documentado, links na descrição, vou notificar vocês no Discord e botar esse vídeo também lá no Siga, perfeito? É isso.